Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, existe diferença entre informação e conhecimento? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. O tema da coluna de hoje surgiu de uma conversa no carro sobre a maneira de aprendermos conteúdos avançados e se precisamos conhecer absolutamente tudo para avançarmos mais no conhecimento. Cientistas sabem tudo? Cientistas precisam saber tudo? De acordo com a lei das manchetes jornalísticas de Betteridge, qualquer manchete que contenha uma pergunta pode ser respondida simplesmente com a palavra não. Cientistas certamente não sabem tudo e nem devem se colocar esse tipo de exigência. Muitas vezes, ao buscarmos formação em áreas científicas, achamos necessário aprender tudo aquilo que foi desenvolvido até o presente. Como o crescimento do conhecimento técnico tornou-se exponencial, especialmente a partir do século XX, o tempo exigido para saber tudo tende a infinito, superando as mais otimistas expectativas de vida humana. Acho interessante distinguir também os saberes. Há uma diferença entre informação e conhecimento. Num dos seus livros autobiográficos, o físico Richard Feynman conta sobre a influência que seu pai exerceu na sua educação. Eles passeavam juntos no bosque. O pai apontava um pássaro e dizia o nome da ave, que ele inventava, em várias línguas. Aí perguntava ao filho o que ele tinha aprendido. A resposta é que ele aprendeu sobre seres humanos em diferentes locais e como eles nomeavam o pássaro. Em seguida, Feynman e seu pai observavam o pássaro para ver o que ele fazia. Isso sim permite aprender algo sobre o pássaro, sobre os seus hábitos e os motivos para o seu comportamento. É claro que o nome do pássaro permite identificá-lo e estabelecer a comunicação entre humanos que o estudam. Mas o conhecimento não está em memorizar o nome. Mesmo sem saber o nome, é possível aprender muito sobre o pássaro. Nossa capacidade de aprender depende, obviamente, daquilo que já sabemos, mas é preponderante a volúpia por aprender mais. Isidor Isaac Rabi, quando lhe perguntaram por que se tornou cientista, disse que sua mãe, involuntariamente, havia sido responsável. As outras mães judias do Brooklyn perguntavam aos filhos quando voltavam da escola: "Então, você aprendeu algo hoje?" Sua mãe inquiria: "Izzy, você fez alguma boa pergunta hoje?" Segundo ele, essa diferença, fazer boas perguntas, foi o que o levou a se tornar cientista. Qual o papel da dúvida, da ignorância na ciência? Em 2015, houve uma campanha nas redes sociais com a hashtag I am a scientist because, sou cientista porque, e que teve ótimas postagens. Em especial, gosto da contribuição de John Preskill, do Caltech. Ele disse ser cientista porque não se incomoda em ficar confuso a maior parte do tempo. A dúvida, a confusão, é indispensável ao avanço do conhecimento. Outro excelente exemplo é dado por uma frase do dinamarquês Niels Bohr. Que ótimo que chegamos a um paradoxo. Agora temos a esperança de fazer algum progresso. Naturalmente, não quero transmitir a equivocada impressão que cientistas não devem aprimorar a formação, que não devem dominar bem os aspectos básicos das suas áreas de especialidade. Erudição ajuda muito a fazer boa ciência e, especialmente, a comunicar boa ciência. Porém, o objetivo de um cientista não é se tornar uma Wikipédia orgânica. Em recente edição virtual de Nobel Prize Dialogue Brasil, Sérgio Roche lembrou uma pertinente frase do seu supervisor de pós-doutorado, o também laureado Arthur Shallow. Justamente, Shallow se preocupava que os jovens pesquisadores no seu laboratório estavam dedicados a aprender tudo sobre os seus temas de trabalho. Ele disse: "Para ser um bom pesquisador, não é necessário saber tudo. Basta descobrir algo que os outros não sabem." Em 1955, Richard Feynman concluiu a sua aula sobre o valor da ciência assim: "É nossa responsabilidade como cientistas, conhecedores do grande progresso que vem de uma satisfatória filosofia da ignorância, do grande progresso que é fruto da liberdade de pensamento, proclamar o valor dessa liberdade. Devemos ensinar que a dúvida não deve ser temida, ela é bem-vinda e deve ser discutida. Exigir essa liberdade é nosso dever perante as futuras gerações." Paulo Nussweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, a Prefeitura de São Paulo acaba de anunciar a abertura de um processo de revisão do plano diretor da cidade. Isso vai acontecer este ano? É isso? Em plena pandemia? Pois é, só para lembrar aqui aos nossos ouvintes, o Plano Diretor de São Paulo foi aprovado em 2014, numa perspectiva de um período longo de mais de 10 anos, mas foi previsto uma revisão depois de 5 anos. A ideia é de como isso iria cair muito próximo do processo eleitoral, que essa revisão acontecesse agora neste ano de 2021. E nesse sentido, a Prefeitura começa a anunciar um processo de abertura da discussão para a revisão desse plano neste momento, né? Processo que, segundo a Prefeitura, vai ser híbrido entre presencial e online, à distância, e que ainda, de acordo com a Prefeitura, deve se estender até o final deste ano na cidade de São Paulo. A questão toda, a pergunta que não quer calar é: revisão do plano diretor em pleno momento mais complicado na cidade de São Paulo em relação à pandemia. Será que é o caso? Será que isso é urgente? Professora, esse processo de revisão online, segundo a Prefeitura, o que seria, hein? E o que a Prefeitura alega sobre essa urgência para a revisão em um período tão complicado? Em primeiro lugar, a Prefeitura está tentando cumprir a própria lei, está dizendo que tem que ter revisão esse ano, vai abrir a revisão desse ano. Entretanto, me parece muito complicado, um processo que necessariamente, nesse momento, vai ser completamente online, e a gente já percebe isso através da primeira, digamos, atitude da Prefeitura, que é abrir um cadastramento para que tenha um representante de cada entidade para poder participar do processo de discussão. Bom, para começo de conversa, se a gente for pensar o que foi o processo de discussão do Plano Diretor de São Paulo, isso vai muito além da questão de entidades. Pessoas quaisquer, né, não necessariamente envolvidas com entidades, participaram. Mas a questão mais importante, que acho que é as perguntas centrais para nós nesse momento, é: o que teria tanta urgência para revisar isso neste momento em que não é possível se fazer, primeiro, um processo de avaliação do plano que seja um processo em cada bairro, em cada pedaço da cidade. Nós estamos com um plano em vigor. O que ele produziu em cada lugar da cidade? Acho que a partir daí é que é possível fazer uma avaliação concreta com o conjunto da população, coisa absolutamente impossível de fazer nesse momento online. Em segundo lugar, a Prefeitura alega que a urgência da revisão do plano tem a ver com destravar o mercado para poder produzir mais emprego e gerar mais emprego. Isso também é uma leitura relativamente enviesada, porque se formos examinar como está a situação da indústria da construção civil em São Paulo, essa é justamente um dos poucos setores que vão muito bem, obrigado, bombaram durante o ano passado, tem perspectiva de continuar bombando, ou seja, não seria melhor adiar um pouco esse processo para um momento em que essa revisão em cada lugar da cidade, essa avaliação em cada lugar da cidade pudesse ser possível? Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Teremos amanhã uma inauguração importante no SEBRAP. Pode nos dar detalhes, professor? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, amanhã, das 11 à 1, haverá uma conversa online para o lançamento do Núcleo de Sustentabilidade do SEBRAP.
O SEBRAP é uma organização de pesquisa tão importante no Brasil que, evidentemente, dispensa apresentações. O que precisa ser apresentado é o fato de que ele acaba de criar um núcleo de sustentabilidade e que pretende congregar aí pesquisas até agora de pesquisadores que não tinham um ambiente tão favorável, vamos dizer, para trabalhar. O presidente do SEBRAP vai abrir essa sessão de lançamento, digamos assim, que é o Marcos Nobre, né, também dispensa apresentações, e o professor Arilson Favaretto, da UFABC, coordenador do núcleo, vai fazer também uso da palavra antes de uma exposição feita por mim do tema da ciência da sustentabilidade, que foi objeto de um texto que anda circulando há alguns meses e que está agora publicado justamente no primeira edição dos cadernos de sustentabilidade do SEBRAP, que é uma das atividades desse novo núcleo. Para o ouvinte que quiser mais detalhes sobre isso, qual a orientação, professor? Sim, o ouvinte que tenha eventualmente se interessado pode entrar no site do SEBRAP e encontrar lá algumas informações suplementares sobre a formação desse núcleo, a chamada para esse novo caderno, né, de Working Papers, com o texto Ciência da Sustentabilidade como o primeiro da série, vamos dizer assim. E só adiantando um pouco o que eu vou dizer, né, que vai ser provavelmente o centro da discussão com os participantes, é que está havendo uma espécie de disputa por legitimação de duas ciências transdisciplinares que podem ser consideradas bem recentes, digamos assim. Uma é a ciência do sistema Terra, que foi tema do meu último livro, né, o Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra, pela editora 34. E agora, uma ainda mais recente, que é a ciência da sustentabilidade, assim chamada, e que, embora não seja tão, vamos dizer, nenhuma das duas é antiga, mas, enfim, embora seja mais recente que a ciência do sistema Terra, pode-se dizer assim, tem como seu núcleo central, vamos dizer, um professor muito importante, um ecólogo de Harvard, que é o professor William Clark, e que tem procurado fazer uma síntese disso que um grupo grande de pesquisadores vem chamando de ciência da sustentabilidade. Então repetindo, amanhã das 11 a 1, e as informações podem ser encontradas procurando aí no Google por SEBRAP. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Sim, Márcia, eu quero falar hoje sobre o prêmio atribuído à arquiteta Lina Bobardi na Bienal de Arquitetura de Veneza. No mês passado foi anunciado, a Bienal de Veneza anunciou que o Leão de Ouro especial ia ser destinado, era póstumo, à vida e obra de Lina Bobardi, arquiteta italiana radicada no Brasil, e que ganha agora essa premiação muito importante, ainda que póstumamente, né? Mas é o principal prêmio da principal exposição de arquitetura do mundo. Então, nesse ano, o tema da Bienal de Arquitetura de Veneza é Como Viveremos Juntos, né?
e o curador, o Hashim Sarkis, que é o diretor da Faculdade de Arquitetura do MIT, ele explica que o prêmio para Lina Bobardi é porque a obra da Lina é a que melhor no mundo encarna esse ideal, enfim, essa questão, essa filosofia proposta como tema na Bienal de Arquitetura de Veneza desse ano, a ideia do viver junto. A Lina veio muito jovem, recém-casada com Pietro Maria Bardi, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, emigraram da Itália para o Brasil, se estabeleceram em São Paulo, e acho que os ouvintes muito sabem, o Bardi foi o diretor do MASP, ela fez uma obra importante, que inclui o próprio edifício sede do MASP na Avenida Paulista, o Sesc Pompeia, né, o Teatro Oficina com Edson Elito, e então são obras marcantes e cada vez mais reconhecidas no panorama internacional, sobretudo por essa capacidade que a Lina tem de fazer uma arquitetura com viés antropológico, isso é, uma arquitetura capaz de olhar muito para o outro, para a alteridade, né? Ao invés de uma orientação mais narcisista. E, portanto, aprender muito com as sabedorias populares, a cultura do Nordeste, que tanto encantava a Lina, né? O folclore, que ela criticava a expressão, o vernáculo, e, portanto, a ideia de se construir uma modernidade a partir das culturas populares. Professor Wisnik, em que outros projetos essa aproximação com a cultura popular está presente? Isso a gente percebe muito claramente, por exemplo, na escadaria que ela construiu para o Solar do Unhão, em Salvador, que tem uma geometria muito precisa, moderna, e ao mesmo tempo é toda feita com encaixes de madeira, iguais aos dos carros de boi do sertão nordestino, né? Ou então um edifício como o Sesc Pompeia, que tem aquela preciosidade na forma do uso, né? Muito lúdico, que combina instalações esportivas com culturais e que tem uma liberdade muito grande, né? Para quem entra e percebe, em qualquer horário que você chegar ali, vai ter muita gente usando de uma forma muito criativa, muito aberta, assim como o Teatro Oficina, né, que tem esse palco não palco, um palco contrário do palco italiano, da caixa cênica, é um teatro todo desnudado, onde o palco é uma pista, como se fosse uma espécie de sambódromo, isso tem um caráter festivo muito evidente. E o MASP, com o seu vão livre, né, o edifício com um vão de 74 metros, um vão imenso, é um arrojo estrutural, o espaço público que fica coberto pelo edifício, na cota da Avenida Paulista, que acaba sendo o grande paradigma do espaço público em São Paulo, né, de manifestações políticas, de eventos culturais os mais diversos, né, quer dizer, com a liberdade desse espaço indeterminado e ao mesmo tempo muito fortemente, claramente desenhado e demarcado. Então, ela, de fato, agora sendo premiada na Bienal de Veneza, ganha um reconhecimento internacional que há muito tempo estava sendo devido a essa arquiteta que desperta cada vez mais interesse. Isso é como se, fora do Brasil, agora as pessoas fossem se dando conta dessa grande riqueza, desse patrimônio arquitetônico que estava aqui há tanto tempo despercebido. Então eu queria saudar a decisão da Bienal de Veneza desse ano de atribuir esse prêmio a Lina Bobardi. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Na coluna de hoje, o assunto são as mudanças que as cidades estão vivenciando por causa dessa pandemia. Então, no início da pandemia, todos acreditavam que ia ser uma situação de excepcionalidade breve, que logo íamos voltar à vida que tínhamos antes. Mas já se passaram 13 meses, nós estamos no pico da pandemia, com uma média de quase 3.200 mortes por dia, e todos os infectologistas, todos os pesquisadores estão afirmando que mesmo com a vacinação, mesmo depois que passar essa situação grave, a tendência é que o coronavírus continue circulando e que ainda poderão surgir, inclusive, outros vírus.
o que significa que essa situação que nós vivemos, essa situação de isolamento, né, de necessidade de precaução, vai continuar ainda durante muito tempo. O que faz com que a gente acredite que as modificações que aconteceram, que estão acontecendo na vida das pessoas, na cidade, elas se prolonguem ainda por muito tempo e talvez se tornem, em alguns aspectos, inclusive, definitivas. E quais estão sendo as principais mudanças, na sua opinião? Olha, essas modificações são muito grandes, né? Em primeiro lugar, a habitação ela ganhou uma centralidade muito grande na vida das pessoas. Antes a gente apenas morava nas casas, agora a gente trabalha com o trabalho online, a gente estuda, a gente se relaciona, a gente faz conferências, a gente faz reuniões. Então a casa passou a ser muito importante. Isso implica em modificações muito grandes na maneira como a casa se organiza. É cada vez mais necessário que a gente tenha espaços específicos para o trabalho, e claro que isso tem que ser proporcional ao número de pessoas, inclusive porque os estudos também acontecem dentro da casa. Nós estamos vivendo também um momento em que as pessoas, por ficarem mais tempo em casa, querem também ter mais espaços abertos, varandas, quintais, áreas livres. Essa tendência de apartamentos pequenos, microapartamentos que nos últimos tempos se proliferou pela cidade, a tendência é que isso fique inadequado, E o trabalho online, ele já podia ter acontecido antes da pandemia, mas a pandemia instituiu e as empresas estão modificando a sua maneira de ver o trabalho nos escritórios, Ou seja, o trabalho híbrido cada vez mais se torna uma realidade, Mesmo aquelas empresas que querem ter ainda a presença do trabalhador no escritório, no lugar de trabalho, isso não é mais necessário que se faça full time, ou seja, o tempo todo. O que significa também uma redução desses espaços de trabalho, os espaços chamados corporativos, o que vai implicar em mudanças muito importantes na cidade, porque esses espaços corporativos estão em bairros exclusivos, por exemplo, aqui em São Paulo, a Vila Olímpia, a Vila Paulista, mesmo o centro, e as áreas mais centrais da cidade que têm essa característica, a tendência é que elas percam um pouco esse caráter de serem espaços unifuncionais, apenas com escritório, e se transformem em lugares mais, vamos dizer assim, com uma multiplicidade de usos, inclusive uma necessidade, talvez, de reverter, de converter edifícios que são corporativos, edifícios que são de escritórios em habitação. Isso, obviamente, também vai modificar o entorno, tanto das habitações como o entorno dessas áreas comerciais. As áreas comerciais, no entorno dos escritórios, elas vão perder clientela, aquela clientela característica do espaço corporativo, restaurantes e outros espaços que eram de apoio para o trabalho, e a tendência é que os bairros possam ter mais pessoas circulando por eles, porque as pessoas vão trabalhar nas casas e, portanto, vão trabalhar nos bairros. Então, alguma coisa que a gente via já como uma necessidade das cidades, ou seja, espaços usos mistos, elas tendem a se aprofundar daqui para frente. Obviamente, essas modificações são modificações que ainda a gente vai ter que observar melhor, mas são tendências cada vez mais importantes nas nossas cidades. É por isso, observar essas tendências é muito importante, porque elas vão requerer novas visões de urbanismo, novas visões de planejamento, e as cidades vão ter que ser repensadas em função dessas novas realidades. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.